com a parte de gestão e cultura, guia como comprar software for dummies. Márcio Jetson de Balco Novo. Valeu. Bom, então, colocando um pingo nos is, aquela coisa que você tinha perguntado ali sobre esforço, velocidade de um time de outro e tal, isso também é um problema de entender o conceito de esforço de forma correta. Porque quando a gente trata de esforço de forma abstrata, deixa eu só colocar aqui. Quando a gente trata de esforço de forma abstrata, isso se resolve de forma natural. E o que varia é a velocidade. Imagina o seguinte, a gente vai correr. Uma corrida a pista é de 5 km. Qual que é o tamanho da pista? 5 km, certo? O tamanho não varia. O que vai variar? É o esforço. Tipo, se eu for correr e Usain Bolt for correr, a diferença é que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade que eu. Essa é a diferença. Mas a pista continua sendo 5 km. Concorda? E o que vai variar? A velocidade. Certo? Então, quando a gente faz a estimativa dos itens de forma correta, baseando em pontos, sem tentar fazer nenhuma medida, nenhuma associação entre pontos, que é uma medida abstrata, para alguma medida do nosso mundo real, que é dias, horas, blá blá blá, isso vai funcionar. Então, se eu vario a maturidade do meu time, o que vai variar vai ser a velocidade. Então, o time, o esforço é o mesmo, e o que vai variar é a velocidade com que o time vai fazer. Porque eu só comparo de forma abstrata o que é isso é maior que aquilo, isso aqui é 2 vezes aquilo, isso aqui é metade daquilo. Então, se eu estou, de novo, voltando para a pista, uma pista de 10 km, eu sei que é o dobro do esforço da de 5, independente de quem for correr. Então, essas medidas elas não variam na variação do time. E aí o que vai variar é a velocidade. É difícil conseguir fazer medição de esforço de forma abstrata. Mas quando você consegue, a medida de ponta é a medida mais pura de tamanho. E ela não caduca, ela não expira, ela não tem validade. Se mudar o time, se mudar... enfim, ela continua valendo. E aí, de novo, você vai ter que ter atenção na velocidade. Beleza? Roubaram minha cadeira, tá? Antes de falar disso aqui, mais um... colocamos pingos nos is, né? Eu acho que quem está chegando para agilidade, quem está começando e tal, se prostituiu muito a agilidade com o Scrum. É ruim isso, porque virou moda, todo mundo querendo usar Scrum, adotar Scrum, e acabamos prostituindo o conceito de agilidade, fazendo com que a agilidade seja sinônimo de Scrum, e que Scrum é qualquer coisa que eu adapto na minha empresa. Então vamos lá fazer Scrum na minha empresa, eu faço. Então você é o pior, você é o Scrum Master. Que ferindo princípios, valores, coisas que são essenciais para que funcione. Então a gente já pode ir lá no começo e vai vir tudo ruim para frente. É só para a gente sair da caixinha, tá? Agilidade é muito mais que Scrum, tá? Quando a gente está falando de agilidade, e é isso que vale, falar de agilidade. Scrum é uma pecinha dentro de agilidade. Quando a gente está falando de agilidade, a gente está falando de agilidade no nível de gestão, a gente está falando de agilidade em práticas ágeis de engenharia de software. E estamos falando de... Enfim, não dá para falar só de Scrum e achar que seu time é ágil, sabe? Seu time está fazendo desenvolvimento orientado a teste, seu time está fazendo integração contínua, o seu projeto está fazendo deployment automatizado, isso é agilidade. Scrum é só cabecinha. Sabe quando entra a cabecinha? É só a cabecinha. O resto é muito maior que isso, é só a ponta do iceberg. Tá? A gente tem que pensar... Foi bom. A gente tem que pensar em agilidade dessa forma, de uma maneira bem ampla. Então, comece a refletir sobre agilidade, de startup, de conceitos Lean. Comece a aplicar Lean, né, dentro da execução do projeto, Kanban, Scrum, práticas ágeis de engenharia. Tem que ter. Não adianta, não tem como ter um time ágil se o time não pratica agilidade na hora de escrever código. Beleza, eu tenho meu PO, eu tenho meu Scrum Master. Whatever. Você não vai conseguir atingir a plenitude na agilidade, que é fazer... Qual é o objetivo final disso? Entrega contínua de valor. Não é isso que a gente está falando?
No final é isso que importa. Não importa o que você está fazendo por trás. O que importa é a entrega contínua de valor. É isso que importa. Bom, outra coisa, cara, o Jorge falou aqui no começo, logo quando eu cheguei, ele estava falando de ter time multidisciplinar, pessoal. Vocês não têm noção da importância e do efeito que isso pode ter quando você consegue misturar pessoas. O bom da agilidade é quando a gente consegue chegar no que a gente chama de na beira do caos. Porque, baseado em ordem, a gente não vai conseguir chegar no que a gente quer nessa entrega contínua de valor, se for baseado só em ordem. E se for baseado só em caos, também talvez não vamos conseguir. Então, o legal é quando a gente chega na beira do caos. Que aí entra uma expressão legal que um livro que é um livro do criador, o cara que criou a Visa, que chama O Nascimento da Era Caótica. Eu super recomendo. É uma pedrada na cabeça esse livro. O Nascimento da Era Caótica. Caótica é a mistura de caos e ordem. E quando você consegue levar o seu time para um estado desse, de caos e ordem, aí o seu time consegue transcender as coisas. E o fato da gente ter multidisciplinaridade é um dos principais fatores para isso acontecer. A transcendência de resultado, de coisas que saem do imaginário, assim, de algo que consegue ser previsto pelo movimento de ordem. Então, pratique multidisciplinaridade. Um time de 5 pessoas consegue fazer muito mais que 5 pessoas individualmente. Então, quando você mistura pessoas com trabalho em grupo, né, pessoas diferentes com trabalho em grupo, com paixão, porque precisa ter paixão. Se não tiver paixão, se não tiver tesão, também não rola, certo? As pessoas, é por isso que aqui os caras não recebem as tarefas que eles vão fazer. Os caras assinam para si a tarefa que ele quer fazer. Porque quando ele quer fazer, tem tesão. Percebe? Porque quando a gente mistura trabalho em grupo com pessoas diferentes, com paixão, com tesão, com entusiasmo, a gente chega em algo que a gente não pode calcular o que é. Tá? Então, é isso. Vamos tentar sair da caixinha. Vamos tentar parar de pensar um pouco de Scrum, só disso, e pensar que a agilidade é muito mais que isso, e que a nossa forma de trabalho pode ser e deve ser repensada, questionada, e a gente deve reimaginar uma nova forma de trabalhar para conseguir transcender os resultados. E aí sim fazer entrega contínua de valor. Acho que isso tem muito mais valor do que isso que está proposto falar. Bom, mas como o objetivo é falar disso, vamos falar disso. Existe uma dúvida muito grande assim, de como comprar software, né? E para fazer software existe risco. Todo mundo concorda com isso? Qual é o risco? Onde está o risco? O risco está... a maioria das aplicações são desenvolvidas baseadas em visão. Todo mundo concorda com isso? Dado uma visão, eu vou começar a construir software. E essa visão é abstrata. E ela vai se materializando ao longo do tempo, quando o cara vai recebendo. E com isso vem o processo empírico, onde ele recebe, aprende, pede mudança. Recebe, aprende, pede mudança. Então, dado que existe risco, tem diversos itens de risco. Dado que existe risco, de quem é o risco? Essa é a pergunta. De quem é o risco? De quem é o risco? Responde. Do produtor ou do cara que está comprando o software? O cara que está comprando, certo? Se o negócio der certo, quem que vai ficar rico? É o cara que está comprando. Se o negócio der errado, quem que vai quebrar? É o cara que está comprando. O risco é dele, faz parte do negócio. É igual quando você sai de casa de carro. Existe risco em andar de carro na rua, sim ou não? Você pode bater o carro, você pode atropelar, seu carro pode ser roubado. Existe risco. De quem é o risco? Você que está andando no carro, certo? Então, o risco então, é de quem vai se beneficiar do projeto. Essa é a resposta. É o cara que vai se beneficiar. Então, o cara que está comprando o projeto, ele tem que estar disposto a arcar com todos os ônus e bônus daquele projeto, né? E aí entra, quando você está andando de carro, muito provavelmente tem o risco, mas você não quer ter o risco.
você quer colocar o risco para outra pessoa. E o que você faz? Contrata uma seguradora, certo? Não é? Você terceiriza o risco do projeto. O risco é seu de andar de carro, mas você terceiriza o risco. Né? Então, quando o dono do projeto não está disposto a arcar com o risco do desenvolvimento de um projeto de software, que está muito provavelmente falando de inovação, etc. e tal, porque se não fosse inovação era muito melhor ele comprar uma caixinha pronta em algum lugar. Quando ele não quer tratar esse risco, ele terceiriza o risco para o produtor de software. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Né? Então, o que acontece? Você quer terceirizar o risco para mim, então eu pego lá o custo do projeto e aplico uma camada ali, né? Alguns chamam de coeficiente de cagaço, gordura, margem de risco, tem vários nomes. Mas existe uma margem, uma camada que está aplicada ali, que é o risco. E nesse ponto, a gente acabou de deixar de vender software, somente software, e a gente está passando a oferecer dois serviços. Um de desenvolvimento de software e outro de seguradora. A gente passa a ser uma seguradora. E aí você tem que pensar, meu negócio é desenvolver software, é ser seguradora. Né? Porque aqui é um jogo. Né? Se o projeto é merda, o problema é do fornecedor, né? Porque ele terceirizou. E aí é um jogo. Se o tamanho estiver dentro do risco aplicado, no projeto ele empata. Se ultrapassar, ele se ferra. Se não der merda, ele ganha. Certo? É a mesma coisa que acontece com o carro. Se o cara não bater o carro, a seguradora ganha. Se o cara der PT no carro, o cara ganha. Se o cara der uma batidinha ali de leve, fica pau a pau. Não é? E aí é jogo. Isso é um jogo. Tá? Então, é só para a gente desconstruir e ter isso claro, a nível de consciência. Tirar isso do subconsciente e levar para a consciência. Então, tem duas formas de contratação de software. Só existe duas formas. Ou você contrata de escopo fechado, ou você contrata de escopo aberto. Alguém conhece uma forma intermediária disso? Não, né? Beleza. No escopo fechado, a gente... Puxa, não vou nem passar aqui. Ó, tá. No escopo fechado, todos os itens são colocados lá, é criada uma matriz de esforço, né, todos os itens são colocados lá, vou precisar de tanto de arquiteto, tanto de desenvolvedor, tanto de gerente, isso custa tanto, está aqui a matriz de esforço, então eu me comprometo com o escopo, naquele custo que está determinado, e tem uma margem de risco e a gente entra para o jogo. Tá? Qualquer item que está fora do escopo é tratado como um novo objeto de um novo acordo comercial. No escopo aberto, baseado no que... Lembra que a gente chegou lá, esse backlog tem 1000 pontos. Baseado no escopo inicial da aplicação, é feito então uma estimativa de custo do projeto. Então, nesse modelo, o fornecedor não aplica, o cara que está produzindo software, ele não aplica o custo do risco no custo do projeto, porque o dono do software está assumindo esse risco agora, que é o verdadeiro dono do risco. Né? Então o fornecedor desenvolve, apresenta, o cliente usa, aprende, pede mudança. Né? E isso vai girando ciclos e gerando vantagem competitiva. É o processo de inspeção e adaptação contínua, né? É o que a gente está falando aqui. Então as demandas são priorizadas, o ROI, a gente prioriza o ROI. E aqui, o custo do projeto no escopo aberto, bem conduzido, pode chegar a ser 80% menor. Então a gente precisa entender isso, que o custo de um projeto desenvolvido sob métodos ágeis pode ser até 80% menor, basicamente quando a gente está falando de agilidade, do que quando a gente está falando de escopo fechado. Né? Já que normalmente o custo do risco varia entre 40% e 100% do custo do projeto. E 60%, né, voltando lá no Standard Group, no Caos Report, 64% das funcionalidades internas dos sistemas num coronamento são utilizadas. Ou seja, se o cara tem condição de fazer priorização contínua nisso aqui, maximização de ROI, não fazer o que ele não precisa, e adiando o que ele não precisa, até o momento que ele pensa que ele não precisa mesmo daquilo, e ele consegue reduzir uma grande parte da aplicação dele que ele achou que ele precisava e que ele não precisa. E também ele não tem um custo-risco colocado, aplicado ao projeto. Então pode ser que, se o projeto dele for bem conduzido, for bem priorizado, ele participar, beleza, pode ser que seja até 80% menor. E a relação aqui deixa de ser uma relação de competição, né? Onde que um está achando que o outro está querendo botar na bunda dele, e passa a ser uma relação de colaboração, onde ambos estão focados no sucesso do projeto. Porque é assim que funciona, não é? É relação de competição, é relação de fornecedor, cliente-fornecedor, é discussão de contrato, está dentro ou não está dentro, eu contratei ou não contratei, ah não, mas isso não está aqui no escopo, ah não, mas está implícito, ah não, mas isso é óbvio, ah não, mas isso é padrão, como assim você não fez? Isso é padrão, ele te coloca como burro. Cara, sabe,
a gente muda o mindset, o tipo de relação, a forma que as pessoas se relacionam, de competição, e a gente vira isso para uma forma de relação, de cooperação, de colaboração, onde está todo mundo agora puxando a corda para o mesmo lado. E a gente eleva exponencialmente o índice de sucesso desse projeto. É um verdadeiro processo empírico funcionando na prática. Então aqui, ó, só para a gente colocar os pingos nos is aqui, ó, se a gente está falando de escopo fechado, a gente está falando assim, olha, o fornecedor fica com o custo do projeto mais o custo do risco, ele aplica ali. E o cliente paga o valor fechado pelo projeto e pelo seguro. No escopo aberto, o fornecedor recebe por cada hora trabalhada. E o cliente, ele paga o custo do número de horas trabalhadas mais o risco, se houver. Certo? Então, vamos para o Q&A, tem 5 minutos, para a gente começar a discutir sobre isso. Quem quer começar? Puxar. Fala aí. Daria para usar uma abordagem com esse tipo de ideia quando você avalia um projeto que ele é desenvolvido internamente? Você fala entre escopo fechado e escopo aberto? Dá, por que não? Acaba que é a mesma coisa, né? Porque um projeto ele tem um patrocinador que pode ser o cliente ou pode ser uma área interna com budget interno. Você pode estar desenvolvendo internamente. Aí, cara, é um estudo de caso muito específico, assim, né? De como os projetos são formatados, vendidos, seja vendidos para fora ou para dentro. Aí tem que fazer um estudo de caso. A gente pode bater um papo na hora do almoço aí. Mas esses conceitos são genéricos, não são globais. Beleza? Pode bater um papo mais específico. Software de prateleira sempre vai ter escopo fechado? Software de prateleira não tem desenvolvimento, né? Você pega e usa. Né? Não, você está desenvolvendo, você quer vender. O cara que vai comprar ele sabe que o produto vai existir em algum momento. Não, aí, cara, você está falando de produto. Aí produto não aplica aqui, né? Aí você está produzindo internamente, o conceito é outro, né? Você está produzindo internamente e vendendo como produto, né? De caixinha. Aí é valor de produto mesmo, tá? Aí não aplica aqui. Você tem uma referência daqueles 80% ali do ganho? Você pode ter algum artigo, alguma coisa que você ganha? Bom, o que a gente tem publicado? A gente vai vender isso. Tá. A gente tem publicado o quê? A gente tem publicado o Standard Group, e lá fala dos 64% de funcionalidades que não são utilizadas. Então, se você pensar um projeto de 100 mil, levando ao extremo, você está falando que 64 mil desse projeto você não vai utilizar. Então, já é um número absurdo. Né? E se a gente considerar nessa conta o custo do risco, normalmente as empresas trabalham em torno de 40%, é o que eu tenho visto. 40%, mas às vezes chega a 100%. O projeto custa 200, tá? Então o valor de venda é 400. Então, mas se você colocar 40%, se você trabalhar com esses dois fatores, facilmente você justifica 80%. Mas para isso tem que ser bem priorizado para a gente conseguir não fazer aquele 64% que a gente não vai usar. Se a gente começar a fazer coisas que a gente não vai usar porque não foi bem priorizado, aí esse número não vai dar certo. Bom, eu já tentei fazer, eu consegui fechar um negócio com essa questão parabéns, hein? Vai pagar o show. Com essa questão do escopo aberto. E realmente, né, do projeto inicial que eles tinham proposto para a gente, ficaram para trás 30% das funcionalidades que hoje eles não precisam e nem sabem se vão investir nisso. Mas eu tenho uma grande dificuldade, o mercado tem uma grande dificuldade em aceitar isso, quem está comprando. E depois dessa venda eu não consegui fazer mais, né, esse tipo de venda, porque eles acham que é uma forma que as empresas de softwares encontraram, né, de não fazer tudo. Que eles batem o olho ali e falam assim, olha, você não vai fazer tudo, eu quero é tudo. Então eu queria te perguntar, se você realmente pratica isso aí, qual que é a mágica que você usa para convencer essas pessoas de que o escopo aberto é melhor do que o escopo fechado? Bom, então,
Eu já vendi projetos ágeis. Hoje eu não estou focado em desenvolvimento de software mais, estou focado em implantação de projetos de ALM, mas eu já vendi isso. Cara, você não vai conseguir vender se você não conseguir fazer com que o cara enxergue o verdadeiro valor disso. E de novo, você não vai vender para o cara Scrum, você vai vender para ele entrega contínua de valor. E aí, se ele começar a entender quais são os blocos que tem no meio do ciclo para você conseguir fazer entrega contínua de valor, e você conseguir demonstrar para ele artifícios que vão desfazer esses blockers, talvez esse seja o caminho. Então, para a gente fazer entrega contínua de valor, o problema começa lá no ciclo, lá no início do ciclo, que é a parte de requisitos. É muito comum a gente ter problema de comunicação, requisito mal entendido, não sei o que. É verdade ou não é? Ou isso acontece lá na Iugoslávia, lá na Argentina? Não, acontece em todas as empresas. Então isso é um problema, não é? Incompreensão, dúvida sobre requisitos, não sei o que, requisito mal entendido, isso é problema para que eu consiga fazer entrega contínua de valor. Como eu resolvo isso? Aí, beleza, a agilidade trata isso. A outra coisa que é problema, a gente está falando de, hoje a gente gasta muito mais dinheiro para estabilizar uma aplicação do que para construir. Então, se a gente gasta 1 mês, 2 meses para construir uma aplicação, a gente vai gastar pelo menos 3, 4 meses para estabilizar aquela aplicação e deixar ela aderente ao negócio. Esse é um outro bloco para entrega contínua de valor. Então, se a gente está fazendo, se a gente está se preocupando com qualidade ao longo do ciclo, onde a gente quebra o conceito de quality assurance, agora existe um gateway aqui de um portal, onde que é o portal da qualidade, passou ou não passou. Se a gente quebra esse conceito de QA e passa a pensar em QE, em Quality Enable, onde a gente pensa qualidade, a gente passa a pensar sobre qualidade ao longo de todo o ciclo, do início ao fim, então eu estou reduzindo o meu custo de manutenção, de aderência, de estabilização do produto. Imagina quanto de dinheiro não se gasta resolvendo bug, refazendo coisas. Se eu começo a pensar em qualidade ao longo de todo o ciclo, desde a parte de requisitos, trabalhando com storyboard para fazer um entendimento melhor entre o cara que está demandando e o cara que está recebendo, se eu faço desenvolvimento orientado a teste, se eu estou fazendo testes funcionais automatizados, se eu estou fazendo teste de interface, teste de banco, enfim, se eu estou fazendo testes avançados ao longo do ciclo, e no final eu tenho uma ferramenta de feedback, onde eu coleto o feedback continuamente, eu estou eliminando esse outro blocker aqui, certo? Existe um outro blocker que é quando a gente está falando entre e operação. Esses dois mundos não se falam, né? Existe um muro de concreto entre esses dois mundos. Então, isso é um outro blocker, porque a gente coloca a aplicação em produção, e aí o time de infraestrutura, o time de operação, o objetivo dele é manter a infraestrutura funcionando, e o seu é manter o software funcionando. Daí você coloca a aplicação dá pau, o cara, bicho, sua aplicação está dando pau no meu ambiente. Aí ele fala, pô, aqui na minha máquina está funcionando. Aí, tá, mas aqui não está funcionando. Então qual é o erro? Aí o cara fala assim, olha, aqui tem uma mensagem, só tem uma mensagem assim, ó, sua aplicação executou uma operação ilegal. Aí o cara fala, bicho, mas isso não me ajuda a resolver em nada. Então esses caras estão brigando, e enquanto isso o cliente sangrando lá na ponta. E se a gente tirar esse muro aqui, entrar num conceito de DevOps, um conceito de integração entre time de desenvolvimento e operação, onde que esse time de operação começa a dar feedback rico para o time de desenvolvimento, com feedback de infraestrutura, o que está acontecendo, deu pau na aplicação, leva todo o contexto do ambiente da aplicação, todo o código de exceção, as inner exceptions todos, coloca isso no pacotão e cadastra junto lá no bug essas informações, onde o time de desenvolvimento vai poder entender e achar o erro muito mais rápido e colocar de volta em produção. Percebe o que a gente está falando? A gente está falando que existe um ciclo e existem vários blocos ao longo do ciclo. E aí o que a gente está contestando aqui é a quebra. Eu não estou vendendo mais Scrum para ele, percebe? Eu não estou vendendo mais escopo aberto. Eu estou vendendo valor. Eu estou vendendo, existe um ciclo, você quer ter sucesso nesse projeto. Existe um ciclo cheio de blockers. Existe um modelo de trabalho que quebra, ou pelo menos desfaz, ou pelo menos reduz esses blockers. Que tal se a gente trabalhasse assim? Percebe?
E aí é por esse outro lado que talvez você vá, sacou? Defendendo a entrega contínua de valor, ao invés de defender o modelo de escopo aberto. Escopo aberto é consequência apenas. E aí é só o shift do mindset aí, da forma como que você aborda, que você faz a abordagem. E aí o resto é consequência. Tá? Mas, de fato, é muito mais difícil vender escopo aberto, mas uma vez que você consegue, você passa a ter um cliente que te chama para jantar, ao invés de ter um cliente que está toda vez, né, reclamando, brigando, xingando, falando mal do seu mercado. Essa é a grande diferença. Uma vez que você conseguiu aquele cliente eternizado. Certo? Cara, deixa eu picar a conversa de vocês aí, porque eu tive uma experiência bem relevante exatamente nisso. Acho que não tem problema eu falar assim. A gente fechou, assim, eu pessoalmente, cara, um contrato muito grande, Scrum, com a Fiat, era um contrato grande, um contrato milionário. E qual foi a taxa, cara? Assim, na verdade, acho que a maior questão é cultural, é óbvio. Desde que o homem é homem, cara, os acordos são de escopo fechado. Cara, eu quero te comprar esse sapato aí, quanto que é? R$50, eu sei quanto eu vou pagar, eu sei que eu vou receber, está tudo muito claro. E quando a gente fala de vender, né, você chama de escopo aberto, a gente muda esse paradigma completamente. Mas primeiro, a estratégia é o que o Marcos falou, cara, eu não vou te vender desenvolvimento de software com escopo aberto. Não, cara, o que você quer? Você não quer um software, você quer automatizar, por exemplo, o processo de emissão de nota fiscal. Eu vou te vender esse valor. Eu vou resolver esse problema aí, dá aí que eu resolvo para você. E quanto é que eu vou te cobrar, a gente chega para o consenso. Agora, essa experiência na Fiat, o que a gente fez, cara? Era um contrato, guarda-chuva, legal? Tinha um registro de preço. E qual que é essa cara? A gente tinha flexibilidade por ser um contrato de guarda-chuva, executar as demandas dentro dele, mas ao mesmo tempo, cada interação ela era tratada como um mini projeto. O que eu fazia? Eu fechava o escopo para aquela interação, cara, em 2 semanas eu vou te entregar isso e eu vou consumir X do nosso guarda-chuva. Então assim, o cara tinha flexibilidade de mudar quantas vezes ele quisesse para as interações, mas para cada interação ele sabia o que ele ia receber e o que ele ia pagar e contava para ele a segurança do escopo fechado. Desde a primeira vez que a gente falou isso dentro da Fiat, cara, até fechar, numa boa, deu quase 1 ano. Mas foi a primeira vez que eles fizeram isso e funcionou. Então, assim, acho que talvez essa foi uma estratégia legal para dar para o cara a flexibilidade e a segurança. Assim, eu não exijo de preço. Então, eu posso, sei lá, fechar um banco de horas de 10 mil horas, enfim, fazer o registro de preço na hora do cara, ou registro de preço num ponto de função, registro de preço no que for. É registro de preço, é TM, é Time Material. Exatamente. Apenas reforçando, né, acho que a ideia da questão de ser escopo aberto e escopo fechado, né, a ideia principal, que é o que a gente falou, é a competência social, é fidelizar o cliente, né? No nosso caso, nós não temos como vender novos projetos, nós temos que andar com projetos já em andamento, né? Então, eu acho que o mais importante, quando você vai definir o escopo aberto e escopo fechado, é a transparência com o cliente. E para você garantir isso, o Márcio falou bem ali, que é garantir a qualidade e diminuir esses blockers. É mostrar que as fronteiras elas existem entre os objetos. Então, se eu não tenho, como é que eu vou conseguir um feedback incremental, que você sabe que eu entreguei, deu certo, entreguei no volume total, como aquilo deu certo ou errado, né? Então, por exemplo, nossos clientes, por exemplo, se eu for tentar vender escopo aberto e falar simplesmente por escopo aberto, os caras falam, vocês estão delirando, né? Não é uma coisa assim. Mas eu acho que a ideia de fazer mini escopos fechados num escopo aberto é uma coisa interessante. Só querendo reforçar, porque a gente está passando por isso, e são muitas fronteiras. Essas fronteiras que são os problemas, né, a serem monitorados. Né? Beleza, então vamos comer.